Muita gente me pergunta nos comentários, no meu direct lá no Instagram, e o Tesouro Direto? E o Tesouro Selic? Você não vai falar deles? O que passa é que eu encontro opções melhores e que rendem mais, então eu sempre tento trazer as opções mais rentáveis aqui no canal. Mas com a Selic subindo, o Tesouro também passa a render mais, e a dúvida que fica é: será que agora vale a pena investir no Tesouro? Quem é melhor, LCI, CDB ou Tesouro Direto? Hoje eu vou falar os prós e contras de cada um deles. Eu vou te explicar os detalhes de como calcular cada um deles e no final você terá o conhecimento e saberá decidir qual o melhor para você. Então fica comigo até o final desse vídeo para entender tudo isso. Você já me conhece, mas como tem sempre gente nova chegando aqui no canal, eu sou Daniel Medeiros e você está no Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de viagens e investimentos de maneira simples e descomplicada. Aqui você vai aprender que é possível investir e viajar mesmo com pouco dinheiro. Então se você quiser aprender como faz, já deixa o seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica. E não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube te avise sempre que um novo vídeo for lançado. Afinal, onde devo investir o meu dinheiro? Qual o melhor? LCI, CDB ou Tesouro? Antes de dizer qual o melhor, eu tenho que te dizer que todos esses investimentos estão no grupo de renda fixa. E o que isso significa? Significa que o seu dinheiro sempre vai render. Depois de um certo tempo, você sempre terá mais dinheiro do que você investiu. E eles são divididos em 3 grupos: pré-fixados, pós-fixados e híbridos. Parece difícil, mas eu vou explicar direitinho e no final você vai entender tudo. O investimento pré-fixado é aquele que tem uma taxa fixa, desde o momento que você investe, e ele não muda, fica constante até o final. Por isso dizemos que ele é pré-fixado, porque você já sabe desde o primeiro dia do investimento quanto ele vai render até o último. Inclusive, eu fiz um vídeo com as melhores opções de investimentos pré-fixados, um deles inclusive chega a render 13% ao ano, e você pode conferir todos eles nesse vídeo aqui. Já os pós-fixados são aqueles que seguem um índice, como a Selic ou o CDI. Por exemplo, CDB de 110%, LCI de 115% do CDI. E como funciona? Vamos considerar o exemplo da LCI de 100% do CDI. Quando o CDI valia 1,9%, a LCI rendia 1,9%. Quando ele passou para 2,65%, a LCI também passou a render 2,65%. E quantas vezes ele mudar, para mais ou para menos, o seu investimento sempre vai estar rendendo. Não importa qual era o valor do CDI no momento que você investiu, pois ele vai mudar durante todo o período que ficar investido. E por isso a gente diz que é pós-fixado, porque eu não sei quanto ele vai render no final, no momento que eu faço o investimento. Também fiz um vídeo com as melhores opções de investimentos pós-fixados e você pode ver clicando aqui. Por fim, temos os investimentos híbridos. Nesses investimentos nós temos 2 partes, uma fixa e outra variável, como os indexados à inflação, por exemplo, um CDB IPCA mais 5,43%. Ele tem uma parte fixa, que rende 5,43% no exemplo, e outra variável, o IPCA. Assim como o CDI e a Selic, se o IPCA, a inflação, sobe ou desce, o seu investimento vai render mais ou menos. Mas nesse caso, você tem a garantia de que sempre vai ganhar da inflação. Fiz também um vídeo com as melhores opções e você também pode conferir clicando aqui. E por que eu falei de tudo isso? Porque além de querer apresentar para você todas as opções da renda fixa, os diferentes tipos de investimento, quando a gente olha para o Tesouro Direto, lá a gente também encontra os 3 tipos: pós, pré e híbrido. Hoje nós vamos falar exclusivamente dos investimentos pós-fixados, que no caso do Tesouro Direto é conhecido como Tesouro Selic. Nos próximos vídeos eu farei a comparação com os demais tipos de investimento, então se você não se inscreveu ainda, faça isso agora. Depois desses vídeos você será capaz de entender como funciona cada coisa e vai poder fazer as melhores escolhas para você. Então agora vamos entender os prós e contras do Tesouro Selic, do CDB 200% do CDI do PagBank e também da LCI Max 180 do Sofisa, que rende 125%. Começando pelo Tesouro Selic. Ao consultar o site do Tesouro Direto, vemos que existem 2 opções de investimentos no Tesouro Selic. Um que vence em 2024 e outro que vence em 2027. Como ambos têm liquidez diária, o que significa que você pode resgatar o seu investimento a qualquer momento, então tanto faz escolher um como outro. Mas embora sejam atrelados à Selic, eles também apresentam uma taxa fixa de rendimento. Então podemos dizer que são investimentos híbridos, apesar de que a Selic
é a principal taxa, é o valor maior quando comparado à taxa fixa. O de 2024 rende a Selic mais 0,1867% e o de 2027 rende a Selic mais 0,3316%. A taxa utilizada é a Selic Over, que é a Selic Meta, essa sim é divulgada pelo Banco Central, menos 0,1%. E isso é exatamente igual ao que rende o CDI. Sendo assim, com a taxa Selic Meta hoje em 2,75%, o título de 2024 rende 2,8367% e o de 2027 2,9816%. E como eu falei antes, quando a Selic sobe, esses títulos passam a render mais também. Mas isso só vale para a Selic. A parte fixa permanece fixa até o final do investimento, até o final do contrato. Apesar de ter liquidez diária, quando você solicita o resgate do investimento no Tesouro Selic, ele só vai estar disponível no dia seguinte, ele é D+1, o que significa que você solicita o resgate num dia e somente no próximo dia útil seguinte é que você terá acesso ao dinheiro. Se você solicita na sexta-feira, o dinheiro só vai estar disponível na segunda-feira. E a mesma coisa acontece em dias feriados. E a solicitação também só pode ser feita em dias úteis. E tem mais, tanto o investimento quanto o resgate só podem ser feitos em horário comercial, das 9h30 da manhã até as 6 horas da tarde. Fora desse horário, você não consegue fazer mais o resgate nem investimento. Outra desvantagem do Tesouro Direto é que ele cobra uma taxa de custódia de 0,25% ao ano. Essa taxa é cobrada em 2 vezes, metade no primeiro dia útil de janeiro e a outra metade no primeiro dia útil de julho. E a taxa é cobrada sobre todo o valor investido, inclusive os juros. Sendo que desde agosto de 2020, e exclusivamente para o Tesouro Selic, essa taxa só será cobrada para investimentos que ultrapassarem o valor de R$10 mil. Supondo que você tenha R$10.100, a taxa será cobrada apenas sobre os R$100. Os 10 mil continuam isentos. Por outro lado, como uma vantagem, por ser um investimento do governo, esses são os títulos mais seguros da renda fixa. Supondo que aconteça uma quebradeira no país, os últimos títulos a serem prejudicados seriam os títulos do Tesouro, pois eles são garantidos pelo próprio governo. E outra vantagem é o prazo. Você consegue deixar o seu dinheiro investido por até 6 anos, sem necessidade de ficar resgatando e investindo. O investimento mínimo é em torno de R$100, que é equivalente à fração de 1% da cota, que vale hoje R$10.607. Sendo assim, você só consegue investir em frações de cotas, 1, 2, 3, ou seja, você só consegue investir 100, 200, 300, você não vai conseguir investir 150 ou R$250. Falemos agora do CDB de 200% do CDI do PagBank. Como eu já demonstrei em outros vídeos, e você pode conferir o último aqui, ele é o que tem a maior rentabilidade, são 200% do CDI. O equivalente hoje a 5,3% e você só precisa de R$1 para investir. Apesar dessa rentabilidade alta, ele também apresenta algumas desvantagens. O valor máximo que você pode investir é de R$5 mil e o investimento tem vencimento em 3 meses. Ou seja, se você quiser continuar com esse investimento, a cada 3 meses você tem que fazer um novo investimento e a cada resgate é cobrado um imposto de renda de 22,5%. E os investimentos e resgates também só podem ser realizados em dias úteis e até às 16 horas, um horário ainda mais restrito do que o horário do Tesouro Selic. Mas ele ganha no quesito resgate, pois o dinheiro resgatado, desde que seja solicitado no horário permitido, estará na sua conta no mesmo dia. Por fim, vamos falar da LCI Max de 125% do CDI do Banco Sofisa. Seu rendimento hoje é de 3,31% e ele chega a ser equivalente a um CDB de 151% ou 4% ao ano, pois ele é isento, ele não cobra imposto de renda. E isso é uma primeira vantagem para a LCI. A aplicação mínima também é de R$1 e não tem valor máximo de aplicação. Eu testei um investimento de R$1 milhão e passou. Eu só não confirmei porque afinal eu não tinha R$1 milhão para investir, né? Como desvantagem desse investimento, nós temos a carência. Você só conseguirá resgatar o seu dinheiro após 6 meses de ter feito o investimento. Depois disso, aí sim, a liquidez será diária. E diferente do Tesouro e do CDB do PagBank, o resgate e o investimento podem ser feitos das 8 da manhã até as 10 horas da noite para ser realizado no mesmo dia. Agora que você já sabe as vantagens e desvantagens de cada um, vamos agora descobrir quanto que rende?
Antes disso, deixe-me mostrar um quadro com um resumo de cada um deles. Começando pelo investimento mínimo. O Tesouro, a gente já viu que é aproximadamente R$ 100, já no PagBank e na LCI, o valor mínimo é de R$ 1. Já o investimento máximo para o Tesouro Selic é de R$ 1 milhão por mês, no PagBank apenas R$ 5.000 e no Sofisa não há limite. A liquidez diária para o Tesouro Selic é D+1, você resgata num dia e só tem acesso ao dinheiro no próximo dia útil, e os demais, dentro do horário, você recebe no mesmo dia. Então, nesse quesito, tanto o CDB quanto o Sofisa levam vantagem. Carência não existe para o CDB nem para o Tesouro Selic, mas tem de 180 dias para a LCI do Banco Sofisa. O resgate e o investimento para todos eles só pode ser realizado em dias úteis e no horário comercial de acordo com cada um deles. E esse horário é das 9h30 da manhã até as 6 horas da tarde, no caso do Tesouro Selic, até as 4 horas da tarde, no caso do CDB do PagBank, e das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, no caso da LCI do Sofisa, e aqui a LCI leva vantagem. Quanto ao imposto de renda, ele é cobrado tanto no Tesouro Selic quanto no CDB do PagBank e é isento na LCI do Banco Sofisa, e mais uma vez a LCI leva vantagem nesse quesito. Taxa de custódia é cobrada apenas no Tesouro Selic e é de 0,25% ao ano, nos demais não é cobrado nenhuma taxa. Vencimento do título. O Tesouro Selic tem vencimento em 2027. Já o CDB do PagBank, que é o menos vantajoso, vence em apenas 3 meses e a LCI do Banco Sofisa tem 1 ano de validade. Quanto ao rendimento, o Tesouro Selic é Selic mais 0,3316%, o equivalente a 2,9816%. Já o PagBank, que é o campeão, 200% do CDI, equivalente a 5,3% ao ano. E a LCI do Banco Sofisa, 125% do CDI, e se descontasse o imposto de renda seria equivalente a 4% ao ano. Finalmente, quanto à segurança, no caso do Tesouro Selic, é garantido pelo governo, o CDB do PagBank e também a LCI do Banco Sofisa são garantidos pela FGC. Finalizando o nosso resumão, podemos perceber que a LCI do Banco Sofisa levou vantagem em 6 pontos, o CDB teve 5 pontos e, em último lugar, o Tesouro Selic com apenas 4 pontos de vantagem. E agora vamos simular R$ 5.000, que é o valor máximo que a gente pode investir no PagBank, quanto renderia em 1 ano. No Tesouro Selic teríamos ao final de 1 ano R$ 5.148,97, que descontando o imposto de renda ficaria R$ 5.122,90. Lembrando que caso o valor investido fosse superior a R$ 10.000, ainda seria descontado mais 0,25% da taxa de custódia. No PagBank teríamos R$ 5.204,43, já descontado o imposto de renda. Isso é quase o dobro do que renderia no Tesouro Selic. Finalmente, no LCI Max 180 do Sofisa, teríamos R$ 6.165,42. E aqui você receberia o valor integral, sem nenhum desconto. O vídeo ficou longo, mas ficou rico em detalhes, com os prós e contras de cada um, e agora você tem condições de escolher qual a melhor opção para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu fiz com todo carinho para você. Não deixe de curtir, comentar o que você achou, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.